Bom, como vocês sabem, nós estamos estudando sobre a reformição, que é a perspectiva da igreja, a missão da igreja na perspectiva reformada. Nós estamos trabalhando a missão da igreja na perspectiva reformada. E lembrando você que esse é o momento das crianças descerem. Então, se você está aí com a sua criança, a tia Lurdinha está lá no fundo da sala, no fundo do salão, te esperando você para sair. Bom, como vocês sabem, nós estamos trabalhando essa série sobre os pilares da nossa filosofia de ministério. Bom, hoje pela manhã eu dei uma relembrada, eu dei uma síntese daquilo que nós já vimos nos dois primeiros domingos, né? Nas primeiras mensagens. A primeira mensagem ela foi baseada, ela está alicerçada no tema do nosso primeiro princípio. A missão é a razão pela qual a igreja existe. A missão é a razão pela qual a igreja existe. E o alvo da missão é a adoração. O objetivo final da igreja é o ardente deleite na glória de Deus. Adoramos quando submetemos o nosso coração ao Cristo ressuscitado no poder do Espírito Santo. Então, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós buscamos como igreja é levar as pessoas à adoração a Cristo Jesus. O segundo pilar da nossa visão, ou da nossa filosofia de ministério, é que o amor é o contexto de toda a missão. Mas este amor não é esse amor romântico da pós-modernidade. Não tem nada a ver com isso. Este amor se revela na mensagem da cruz. A cruz guia os nossos métodos, a cruz fortalece a nossa missão. Quando a cruz é central, Deus faz com que a verdadeira adoração flua de nossos corações através das nossas vidas, das nossas ações, assim também como dos nossos lábios, porque deve existir uma intersecção entre aquilo que eu faço e aquilo que eu proclamo, ok? Então, esse foi os dois primeiros pilares da nossa filosofia de ministério que nós estudamos. E se você perdeu alguma mensagem, você pode entrar lá no nosso Spotify ou no canal das nossas redes sociais. Os sermões estão todos lá arquivados. Hoje nós vamos para o terceiro pilar. E o terceiro pilar é: as estruturas devem submeter-se ao Espírito Santo. As estruturas da igreja, elas não existem para nutrir a sua própria existência. As estruturas da igreja, assim como tudo aquilo que fazemos, serve para glorificar o Deus triuno. Então, tudo que nós estamos fazendo na igreja é buscar a glória de Deus. No entanto, um dos grandes problemas que muitas vezes nós enfrentamos é o enrijecimento. Foi tentar falar uma palavra difícil, quase engasguei aqui. É o enrijecimento das estruturas. As estruturas ficam rígidas. E nós caímos, então, em uma espiritualidade. Hoje está difícil, hein, gente? Caímos, então, em uma espiritualidade meio que opaca, perdendo o seu brilho. Bom, o Ricardo Agreste, um amigo meu, falando sobre isso no seu livro Igreja Tô Fora, ele diz o seguinte: muitas das igrejas existentes vivem em um gueto cultural, tratando de assuntos que eram discutidos no século XVI, ouvindo músicas do século XVIII e fazendo uso de uma linguagem que se parece com um dialeto, com seus inúmeros códigos incompreensíveis para o não iniciado. Então, nós muitas vezes estamos discutindo assuntos que são do século XVI. Né? E não tem nenhum problema em a gente estudar os assuntos do século XVI. No entanto, essas doutrinas tão importantes do século XVI, elas devem se tornar compreensivas ao homem do século XXI. Ou seja, tem que haver uma conexão entre aquilo que os nossos pais da Reforma, já que nós estamos falando de reformição, aquilo que os nossos pais da Reforma estudaram ou vislumbraram com o nosso contexto atual. O grande problema também, muitas vezes, é que as nossas músicas elas estão ali no século XVIII. Mas eu acho que de todos os problemas, o principal de todos os problemas que nós temos é o nosso linguajar. Muitas vezes nós usamos palavras
que estão inseridas em um contexto bíblico que não fazem o menor sentido para aqueles que são de fora. E quando eu voltava hoje para casa, eu lembrei de um hino que muitas vezes nós cantamos e que, se perguntar para um adolescente da nossa igreja, ele não saberá traduzir isso, apesar dele cantar. Quantas vidas vagas procelosas são? Quantas vidas vagas procelosas são? Se você perguntar para o adolescente, faça a análise sintática dessa parte do texto, ele não sabe fazer. Por quê? Porque o contexto dessa linguagem está inserida em um outro tempo. Mas eu sei, os críticos ao meu discurso hoje estão falando assim, mas pastor, nós não devemos cortar por baixo. E eu concordo com você. No entanto, antes da gente ensinar uma realidade que é muito mais profunda, nós precisamos dar o leite espiritual para que as pessoas entendam o principal do Evangelho de Cristo Jesus. Se as pessoas não entenderem o Evangelho, não entenderem o princípio do Evangelho, o que adianta você ter uma linguagem rebuscada? Qual é o valor disso? Bom, o Ricardo, então, ele continua. Para essas igrejas, a sua missão se tornou manter essas estruturas e esses valores culturais, esquecendo-se por completo de sua razão de ser, não é a sua cultura musical ou sua linguagem, mas a missão de levar a pessoa, a mensagem de Jesus àqueles que vivem inseridos na cultura pós-moderna e urbana que caracteriza a sociedade do século XXI. Então, a nossa função principal, e nós dizemos isso nos nossos princípios valores, a razão da nossa igreja existir, a razão de qualquer igreja existir. Nós estamos pegando a razão comum de qualquer igreja existir, é conduzir as pessoas, aqueles que não conhecem o Evangelho, ao pleno conhecimento do Evangelho. Ao pleno conhecimento do Evangelho. Mas daí você deve estar se perguntando, mas pastor, e aqueles que já são iniciados? A função da igreja é pegar aqueles que são iniciados e enviá-los à missão. É essa a função. Tornando cada crente maduro e apto a exercer os seus dons e ministérios, não somente dentro das quatro paredes de uma comunidade cristã, mas fora dela. Bom, diante disso, eu gostaria, e como hoje pela manhã nós fizemos, eu gostaria de alicerçar o nosso terceiro princípio, que é as estruturas da igreja devem submeter-se ao Espírito Santo. Hoje pela manhã nós estudamos João capítulo 3, e se você perdeu, provavelmente já deve estar nas nossas redes sociais, então você olha lá o que nós conversamos hoje pela manhã. Em João capítulo 3 fica muito claro qual é a característica daquele que é nascido de novo. Hoje pela noite, assim como nós temos feito nos outros domingos, nós vamos ver isso na prática. Então abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 11. No entanto, eu vou ler Atos capítulo 11, mas eu vou pregar Atos capítulo 10. Mas deixa eu te explicar o porquê eu vou fazer isso. Porque em Atos capítulo 11, é a explicação do que aconteceu em Atos capítulo 10. É um resumo do Atos capítulo 10. Então, para não ler o Atos capítulo 10 inteiro com vocês, eu vou ler o resumo do Atos capítulo 11. Então, a partir do verso de número 1, diz o seguinte: os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticaram, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro, então, começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Isso aqui o presbiteriano, um negócio complicado, né? Complicado. Mas vamos lá. Tive uma visão. Está na Bíblia porque aconteceu. Tive uma visão. Vi algo parecido como um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas quatro pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro
dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que dizia: levanta-se, Pedro, mata e coma. Lembrando que Levíticos capítulo 11 proíbe expressamente que o judeu coma qualquer um desses animais relatados em Atos capítulo 11. Então, Levíticos 11 proíbe o que Atos 11, e daí talvez uma santa coincidência daqueles que dividiram o texto bíblico, Levíticos 11 proíbe o que Atos 11 está mostrando aqui. Vamos lá, versículo de número 8. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor, nunca entrou na minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu pela segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido aos céus. Na mesma hora, chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitassem em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os de sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. E ele está falando no início do livro de Atos. Então, me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Bom, uma coisa que quando nós lemos esse texto, nós precisamos sempre nos lembrar é o seguinte: não existe nada novo debaixo do céu. Não existe nada novo debaixo do céu. E perceba o primeiro e o segundo versículo do texto que nós lemos. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam. Pergunta: o que há de errado no texto? Mas você está falando assim: mas o texto é bíblico, não há um erro. Mas se você perceber em uma igreja nascente, alguma coisa está fora, ou melhor dizendo, alguma coisa, por causa do pecado da humanidade, já não está mais no seu devido lugar. O que é estranho em um texto de Atos dos Apóstolos? Então deixa eu lembrar para vocês. A última ordenança de Jesus que nós temos escrita antes da sua ascensão está em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28 nos fala que Jesus, antes de subir aos céus, deu aos seus discípulos uma ordem, uma ordenança, aquilo que vulgarmente a gente chama de ide. O ide dos discípulos, que é o ide por todo mundo, ou ide, pelo caminho, pregando o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando você tem o ide, você tem as localidades. Você prega aí em Jerusalém, você prega na Samaria, e você vai pregando até atingir os confins da terra. O que tem diferente do ide de Jesus com o texto de Atos capítulo 11, versículos 1 e 2? A igreja está dividida. Olha o que o texto vai dizer. Os que eram, perceba, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam. Veja só que
Jesus diz: vão e preguem o evangelho a todos, a toda a criatura. O que a igreja nascente, poucos anos depois, já está fazendo? Cumprindo plenamente a ordem de Jesus? Não. A igreja está sabotando a ordem do próprio mestre. E olha só, e aqui está uma coisa que a gente acaba desmistificando, porque todo mundo, né, que é mais antigo de igreja, fala assim: nossa, nós tínhamos que ser como a igreja primitiva. Perceba, a igreja primitiva já estava com problemas sérios. Porque veja, tanto o tradutor da NVI, que é o texto que vocês estão lendo na projeção, quanto o tradutor da RA, eles acrescentam uma nota que não está no texto original. Qual que é a parte do texto que não estava no texto original? Aqueles que eram do partido. A Revista Atualizada colocam aqueles que eram da circuncisão. Mas a ideia dos tradutores é que havia já uma divisão na igreja. No original, se a gente fosse traduzir literalmente, a ideia é os da circuncisão. Então, para a gente ter noção do que estava acontecendo, os tradutores, tanto da Revista Atualizada quanto da Nova Versão Internacional, colocaram um adendo. Aqueles que eram do partido dos circuncisos. Já havia uma divisão e havia uma certa exclusão da igreja. A igreja só pode pertencer à igreja aqueles que são judeus e que passaram pela circuncisão. E perceba que isso vai acompanhar o apóstolo Paulo mais tarde, principalmente na igreja aos Gálatas. Essa divisão. Então não adianta a gente romantizar uma igreja que também era feita de homens e mulheres como nós, que mesmo no início, mesmo tendo visto Jesus, eles não cumpriam plenamente as ordens do mestre. Agora perceba uma coisa, né? Mesmo em uma igreja nascente, já haviam pessoas que tentavam adequar o evangelho aos seus gostos pessoais. E era o que eles estavam fazendo. Então, o que os da circuncisão diziam? Não, olha, eu acho que para ser da nossa turma, tem que pensar como a gente, tem que cheirar como a gente, tem que pensar como a gente. Para ser junto aqui, para estar junto com a gente, tem que ser desse jeito. Agora pergunta, nos evangelhos, você vê Jesus fazendo isso? Você vê Jesus chegando para as pessoas dizendo: olha, se você quer se caminhar comigo, veja, você tem que pensar como eu, falar como eu, agir como eu, se vestir como eu me visto, usar o mesmo perfume que eu uso, andar nos mesmos ciclos sociais que eu ando, ter as mesmas ideias. Você percebe Jesus chamando as pessoas a partir do quê? A partir do estereótipo das pessoas, ou porque as pessoas são pessoas e por isso elas importam para Deus? Diante disso, eu gostaria então de olhar para vocês, para alguns princípios que nos ajudam a vencer esse problema que é da igreja primitiva, mas também que continua na nossa igreja. Continua na nossa igreja. Nós fazemos, e desculpa falar, eu vou usar aqui um linguajar bíblico, eu acabei de falar que a gente não pode, mas aqueles que estão de casa vão entender, nós fazemos acepção de pessoas. Nós excluímos pessoas. Nós deletamos pessoas que são diferentes, que pensam diferente da gente. E nós gostamos, como igreja, nós gostamos de andar com gente que crê como a gente crê. E eu vou dizer para vocês, isso não é bíblico. Isso não faz parte do evangelho. Pelo contrário, essa atitude que nós temos sabota o evangelho de Cristo Jesus em todos os seus âmbitos. Em todos os seus âmbitos, isso sabota o evangelho do Cristo, ao qual nós dizemos que servimos e amamos. Nós dizemos que servimos e amamos o Cristo, mas nós sabotamos o evangelho do Cristo.
Como diz o pessoal por aí, algo que está errado, algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. Alguma coisa, isso que nós estamos professando, perceba, está em desacordo com as nossas atitudes. Bom, quais são os princípios? Primeiro, a oração é o meio de graça que Deus usa para nos tornarmos sensíveis ao seu mover. Veja o que diz o texto. Pedro subiu ao terraço para fazer o quê? Para orar. Pedro subiu ao terraço para orar, tendo fome, queria comer, enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia da terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz falou uma segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. E se você ler o próximo versículo, o versículo de número 16, você vai ver que por 3 vezes isso aconteceu com Pedro. Pedro tem um problema com o número 3, né? Sempre tem que ser 3 vezes com Pedro, né? Então, a mesma coisa acontece aqui, mas deixa eu mostrar para vocês uma coisa que é importante no que está acontecendo. O centro do fato aqui, do que está acontecendo. Pedro, ele está orando. Pedro, ele está orando. E aqui está uma das coisas que talvez nós façamos muito na nossa vida, mas a gente faz de maneira desleixada. Desleixada. A gente ora muitas vezes como uma ação mecânica do nosso coração. Talvez você ore um pouco antes de se levantar da sua cama, talvez você ore de maneira um pouco mecânica na hora do almoço, porque você, afinal de contas, tem que agradecer a Deus por aquilo que Ele te deu, e talvez você ore com muito sono, né, um pouquinho antes de você deitar, e você fala assim: mas pastor, eu adoro dormir orando. Na verdade, né, você estava dormindo antes de orar, mas você usa essa desculpa. Perceba que os nossos momentos de oração muitas vezes estão ligados em momentos onde nós não estamos atentos. Onde o nosso nível de atenção com as nossas palavras, com aquilo que nós estamos proferindo, não é o mesmo nível de atenção que nós temos quando nós estamos trabalhando. Nós, então, menosprezamos a nossa oração. Via de regra é assim. Quando o Guilherme está fazendo a liturgia aqui, ele fala assim: vamos ficar um tempo em oração silenciosa. A gente fica 5 segundos em oração silenciosa e parece que aquele tempo é uma eternidade. Eu lembro que uma vez, um acampamento, eu falei para os jovens, falei assim: nós vamos ficar aqui 1 minuto em silêncio para ouvir a voz de Deus. Tinha dado 20 segundos, o líder da música olhou para mim e falou assim: eu não aguento mais ficar em silêncio. Por quê? Porque nós tratamos a oração como algo à parte da nossa vida espiritual. Mas aqui não é isso que Pedro está fazendo. Pedro, diz o texto, que ele ora. E veja, uma coisa que a gente precisa entender: a oração também é o meio pelo qual o poder do reino se manifesta na vida dos discípulos. O reino vem quando o Espírito opera em resposta à oração, em resposta ao pedido que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: que o teu reino venha. Nós oramos que o teu reino venha, que o teu reino se aproxime, que o teu reino fique próximo da nossa realidade, que eu seja agente do teu reino. É isso que Jesus ensina aos seus discípulos a orarem.
Agora, se existe algo que é ruim, como nós estamos olhando uma face ruim da igreja primitiva, uma face de luz da igreja primitiva era que a igreja primitiva era uma igreja que tinha uma marca de oração muito forte. Muito forte. Perceba, logo no começo, a primeira descrição que temos da comunidade reunida é que todos eles se reuniam sempre em oração. Eles reuniam-se em oração. Eles estavam sempre orando. Agora veja, logo depois, ao enfrentar a oposição por parte dos líderes judeus, imediatamente, todos juntos levantaram a voz a Deus, o quê? Clamando. Ainda, logo nos primeiros capítulos, no capítulo 6, no versículo 4, a gente percebe que quando a dissensão ameaçava a igreja, ou seja, havia problemas ali, divisão já dentro da igreja, 7 homens são nomeados para que os apóstolos possam continuar a se dedicar ao quê? À oração e à pregação da palavra. Durante os 6 primeiros capítulos do livro de Atos, você vai encontrar diversos momentos aonde a igreja está o quê? Orando junto. Agora, perceba, por que a sua vida de oração ela está alicerçada em momentos que são momentos onde você não tem plena atenção daquilo que você está falando com Deus? Deixa eu dar um exemplo. Uma das nossas grandes dificuldades hoje no mundo pós-moderno é a gente admitir os nossos erros e pecados. A gente tem dificuldade com isso, né? Admitir erros para a sociedade pós-moderna, ainda mais para a sociedade pós-moderna coach, é uma fraqueza. É uma fraqueza. Então você não pode admitir que você erra. Ainda mais se a gente falar de pecado, né? Porque pecado, essa linguagem religiosa numa sociedade pós-moderna que baniu Deus da sua vida, ela é quase que um sacrilégio. No entanto, perceba como muitas vezes você faz a sua oração a respeito da confissão de pecados. Talvez você ore como a maioria dos cristãos oram. Senhor, perdoa os meus muitos pecados. Pergunta: é assim que a Bíblia nos ensina a orar sobre os pecados? Mas você vai perceber, mas o Jesus, na oração do Pai Nosso, ele fala para perdoar as nossas dívidas. Ok, mas será que o modelo de oração único e exclusivo é a oração do Pai Nosso? Ou a oração do Pai Nosso é um modelo de oração ao qual nós deveríamos basear a nossa vida de oração? Então, segundo os estudiosos das Sagradas Escrituras, o modelo de oração deveria ser o modelo do Pai Nosso, e dentro das nossas orações deveriam ter o quê? A confissão de pecados. E se você olhar então para o livro de oração da Bíblia, que é o livro de Salmos, você vai encontrar ali no livro de Salmos o quê? Os pecados sendo o quê? Nomeados. Ditos diante de Deus. Um dos salmos clássicos, por exemplo, é o Salmo de Davi, logo após que ele adultera com Betseba, ele vai dizer de maneira explícita o que ele fez. E como isso corrompeu a vida dele, como isso atordoou a vida dele, e nós não temos a mesma coragem, às vezes, de ter uma vida de oração onde a gente nomeia as nossas falhas diante do nosso Deus de amor e graça. Como então você espera ser curado das suas mazelas? Como você espera ser curado dos seus pecados? Porque a Bíblia nos ensina em Tiago que nós devemos confessar os nossos pecados. Nós devemos dizer quais são os nossos erros diante de Deus, pedindo a ajuda do Espírito Santo para que Ele nos ajude com isso. Mas nós negligenciamos.
Nós transformamos a nossa vida de oração não na oração de venha o teu reino, mas nós transformamos a nossa vida de oração na oração de seja feita a minha vontade, Senhor, porque a minha vontade é melhor do que a sua vontade. E nós nos surpreendemos então com isso, nós nos surpreendemos que nós não recebemos, porque como Tiago diz, nós não recebemos não porque Deus não está atento àquilo que nós estamos falando, nós não recebemos porque aquilo que nós estamos pedindo ofende a santidade de Deus. E por que ofende a santidade de Deus? Porque aquilo que nós pedimos é para o nosso próprio prazer, é para o nosso próprio deleite. Então seja por isso que Deus não está ouvindo a sua oração. Agora, um outro movimento que a gente percebe nesse texto é que Deus faz de seus discípulos a resposta de oração daqueles que o buscam. Veja, o texto diz que Pedro estava orando de um lugar. Não é isso que o texto diz? E que em outro lugar, Cornélio estava orando. É o que o texto está dizendo. O texto de Atos, capítulo 10, verso 2, diz o seguinte: ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Tanto que quando ele tem a visão, quando Cornélio tem uma visão do anjo, a primeira coisa que o anjo diz é: Cornélio, as suas orações foram o quê? Ouvidas, recebidas. É interessante. Nós, como povo de Deus, às vezes achamos que Deus só ouve as orações dos eleitos, né? Aqui o Cornélio é um eleito, mas ainda não um crente, né? Ele não é um crente ainda, Deus está ouvindo a oração de alguém que ainda não confia plenamente na graça de Deus, e isso é muito claro, porque você percebe que Cornélio ele está agindo como aquele que busca a sua salvação pelas suas obras. Agora, o texto ainda diz no versículo 5, agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. Qual foi a resposta da oração de Cornélio? Qual foi a resposta da oração de Cornélio? A resposta da oração de Cornélio é Pedro. Agora, deixa eu parar aqui com vocês, porque isso aqui é muito interessante. Olha só o trabalho que Deus tem. Deus ouve Cornélio e Deus manda um anjo falar com Cornélio. Cornélio vê um anjo. Não seria muito mais fácil o anjo ter pregado o evangelho para o Cornélio? Não seria? Porque Deus vai dar toda aquela volta, vai te mandar buscar o tal do Pedro que está em outro lugar. O anjo já está lá. E olha, talvez ouvir o evangelho de um anjo seja um negócio bem legal, né? Mas Deus não está usando dos seus poderes. Deus convidou o seu povo para participar da missão dele. É isso que o texto está nos mostrando. O texto está mostrando que você é a resposta de Deus para aqueles que estão em busca do nome de Deus. Você é a resposta. Você é a resposta. Agora, pasme, você é a resposta para a oração daqueles que estão buscando Deus. Assim como Pedro foi a resposta para o Cornélio. Segundo princípio que eu olho para esse texto e tiro: sempre faça o ordinário em meio a fatos extraordinários. Sempre faça o ordinário em meio aos fatos extraordinários. Olha o que o texto vai dizendo. Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Agora, veja comigo.
fatos extraordinários que o texto narra. O texto diz o seguinte, que, primeiro, a visão de Cornélio, Atos capítulo 10. Nós temos um descrente tendo uma visão de Deus. Fato o quê? Extraordinário. Segundo fato extraordinário, a visão de Pedro. Fato o quê? Extraordinário. O que acontece? Pedro, ele ouve o Espírito Santo quando os homens de Cornélio chegam à porta da casa que ele está hospedado. Fato o quê? Extraordinário. Mas todos esses fatos extraordinários cooperam para um fato ordinário. Todos estes eventos apontam para um fato ordinário. Qual é o fato ordinário? Que Pedro deveria ir lá pregar. Pedro deveria ir lá falar. Pedro deveria ir lá contar a história de Jesus. Não é ordinário isso? Sabe qual é o nosso grande problema como igreja? Nós queremos fatos extraordinários. Nós nos apegamos a fatos extraordinários. Nós achamos que testemunho bom é quando o testemunho tem sofrimento, tem anjo, visões, né? Tem coisas miraculosas acontecendo. Eu tenho um amigo muito querido que eu gosto muito de ouvir ele pregar. Quem sabe um dia ele vem aqui pregar pra gente, é o Ronaldo Lidório. Para mim, o Ronaldo Lidório é o Indiana Jones crente. Ele foi missionário na África entre os concombas. Quem já ouviu o Ronaldo Lidório pregar, você sabe que ele tem verdadeiras pérolas daquilo que Deus fez na vida dele. Mas uma vez eu conversando com o Ronaldo, ele disse o seguinte, sabe qual é o nosso problema, Wellington? O nosso problema é que que nós que estamos em cidades já cristianizadas, a gente acha que fatos extraordinários só acontecem com aqueles que estão no campo missionário. Mas veja uma coisa, quando Jesus ele fala sobre o ide, quando Jesus manda o povo ir, em Mateus 28, ele tem uma promessa. Qual é a promessa? Qual é a promessa, gente? Pelo amor de Deus. Falem comigo, qual é a promessa do Mateus 28? E eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. A ideia principal desse eu estarei com você todos os dias é que enquanto você vai fazendo missão, Jesus vai com você caminhando na missão. Sabe qual que é o nosso grande problema? Sabe por que nós deixamos de ver fatos extraordinários? Porque nós não estamos em missão na cidade. Porque nós fazemos uma dicotomia, nós achamos que missão é ir até os concombas, no meio da África, falar com feiticeiros, né? Evangelizar no meio dos leões. Né? A gente acha que essas coisas pirotécnicas. E é também valiosas são as vidas desses homens e mulheres que vão nesses lugares distantes. No entanto, valioso também é a vida de homens e mulheres que entendem que a missão é aqui na cidade, é aqui nesse lugar, é na cidade de Sorocaba. Enquanto eu caminho, eu vou conseguindo ver aquilo que Deus está fazendo através da minha vida. Mas uma coisa que muitas vezes nós não paramos para pensar sobre o ID, que Jesus está caminhando com quem está em... Jesus está caminhando com quem está em missão. Porque ali tem uma ordenança e como resultado da ordenança existe o quê? Uma promessa. Como resultado da obediência, você conquista o quê? A promessa. Sempre foi assim em todas as Sagradas Escrituras. Como resultado da minha obediência ao ID, eu vou caminhando, eu vou pregando, eu vou vivendo o Evangelho, eu vou ministrando a palavra e eu vou vendo fatos extraordinários acontecendo na minha vida. É assim. O problema é que nós não estamos em missão. Esse é o problema. Bom,
Perceba que a fé, ela vem pela pregação, e é o que o texto de Romanos, capítulo 10, verso 17, vai dizer: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra do Cristo. Então, aquilo que nós pregamos não é qualquer tipo de palavra, nós pregamos a palavra do Cristo. Se você olhar a pregação de Pedro, Pedro está contando o quê? O evangelho do Cristo. E é isso que faz toda a diferença. Agora, o terceiro movimento, e último, diz o seguinte: o Evangelho reorienta nossos conceitos e dissolve os nossos preconceitos. Olha o que o texto vai dizer. Enquanto Pedro estava refletindo no que significava, no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Deixa eu falar para você uma coisa importante, que isso aqui não está na maioria dos textos, na nota de rodapé das nossas Bíblias. Os homens de Cornélio não entram porque eles são gentios. Apesar de serem soldados romanos, e a gente já vê isso, mas os homens de Cornélio, eles não entram porque se eles entram na casa de um judeu, sem serem convidados, tinha se armado um conflito gigantesco. Então, eles mantêm a distância. Por isso que eles entram, eles param na porta e chamam os judeus. Pedro desceu e disse aos homens, versículo de número 21, eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio, que é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. E aqui é o foco do texto que nós estamos lendo. Pedro, ele convida aqueles homens a entrarem em sua casa ou na casa do seu hospedeiro. Pedro, então, ele hospeda esse homem. Uma talvez pergunta que a gente precisa fazer: quem Pedro está hospedando? E a gente percebe que eles são os homens que vieram da parte, ou nós temos essa informação do texto, que são os homens que vieram da parte do centurião Cornélio. Agora veja, uma coisa: quem são estes homens? O texto em Atos 10:5 vai nos dizer: agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão. Cornélio é um centurião. O centurião, na hierarquia militar, ele é o sexto. Ele é o sexto no comando de Roma, né? O sexto no comando de uma legião. O centurião, ele tem uma centúria de homens ao seu comando. O que o texto está dizendo aqui para a gente é o seguinte: que você mande homens, provavelmente, Cornélio não mandou escravos dele a chamarem Pedro. Cornélio mandou quem? Soldados. Chamarem Pedro. Agora, esse centurião aqui, e aqui você precisa lembrar de uma coisa muito importante. Quem são os centuriões romanos para os judeus? Vamos, gente, quem é o centurião romano para um judeu do primeiro século da era cristã? O inimigo. O inimigo, aquele que ele odeia. O centurião romano era aquele que era dentro de um destacamento. Ele estava no comando de uma centúria, de uma guarda. Na nossa ideia, a guarda era aquela que fazia, na nossa realidade, a guarda é aquela que faz o policiamento na cidade. Vamos lembrar que em Jerusalém havia vários ressurgentes, vários rebeldes, que muitas vezes criavam fatos ou até mesmo atos terroristas, como os zelotes, matando cidadãos romanos ou cidadãos romanos, para que a guarda entrasse em conflito com a sociedade judaica. O centurião romano, ele era um estranho. Ele era uma pessoa não grata.
persona não grata, ele não tinha ali o bem-querer de Pedro. Agora veja uma coisa que é interessante. Perante o Evangelho de Cristo, os antagônicos, os antagonicamente diferentes se encontram. Diante do Evangelho de Cristo, o opressor e o oprimido se tornam iguais. Se tornam iguais porque se você lê tanto o relato de Atos capítulo 10, como Atos capítulo 11, você vai perceber que Cornélio trata Pedro de maneira cordial, humilde. Você vê uma grande humildade em Cornélio. E os próprios soldados que ele envia respeitam todo o cerimonial judaico. Eles não entram, eles poderiam. Eles eram o Estado, eles tinham o poder do Estado sobre suas mãos. Eles podiam invadir aquela casa, pegar Pedro e levar Pedro sem perguntar absolutamente nada. Mas perceba o que o Evangelho faz na vida das pessoas. Aqueles que são diferentes se tornam o quê? Iguais. Tanto é verdade que a gente percebe essa realidade, por exemplo, quando a gente lê os versículos 34. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus não trata as pessoas com diferenças. Deus não acha que uns são melhores que os outros. Mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Os judeus que foram com Pedro, os judeus que caminharam com Pedro, os judeus convertidos que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falando em línguas e exaltando a Deus. Qual é a reação dos judeus que caminhavam com Pedro? Eles ficaram admirados. Porque eles acharam que só eles tinham a primazia de receberem as bênçãos de Deus. Será que a gente não tem esse preconceito no nosso coração com aqueles que são antagonicamente diferentes da gente? Deixa eu contar para vocês uma coisa. Quando eu estava em Campinas, eu tinha um amigo. Tenho um amigo, na verdade, não tinha, tenho, continua sendo meu amigo. Pastor Hildo. Pastor Hildo é da Igreja Batista Ágape. A Igreja Batista Ágape não é uma igreja batista reformada. A Igreja Batista Ágape é uma igreja, assim, um pouco mais quente que a nossa. Né? Vamos dizer assim. E um dia o pastor Hildo falou assim: Wellington, nós precisamos fazer um movimento aqui em Campinas de união de pastores, você me ajuda? Eu olhei para o Hildo e falei assim: Hildo, mas vai ser difícil, né? E não, vamos fazer, mas assim, vamos falar do evangelho sem doutrina. Eu falei, tá bom então, vamos fazer. Gente boa, é o seguinte, começou o movimento de pastores, hoje é um movimento gigante em Campinas, de comunhão de pastores. Tem pastor de tudo quanto é denominação. De tudo quanto é denominação. Tem gente, tem presbiteriano, tem assembleiano, tem renascer, tem tudo quanto é igreja. Igreja apostólica presbiteriana, tem igreja... Tem tudo quanto é igreja. Tudo quanto é igreja que você imaginar de nome tem naquele lugar. Mas uma coisa que une essas pessoas, quando eu vou, eu fico até um pouco assim, escandalizado com algumas coisas, confesso para vocês. Mas quando eu vou compartilhar o evangelho com eles, eu vejo uma coisa muito interessante. Eu vejo paixão pelo Cristo ressuscitado. E apesar de sermos diferentes nas doutrinas, o que nos une naquele movimento é a cruz do Cristo. A cruz do Cristo é maior do que as nossas diferenças.
É maior do que as nossas diferenças. Eu tenho antagonismos grandes com alguns caras. Eu posso, assim, me aproximar doutrinariamente, teologicamente. Um cara reformado, de alguém que é pastor da Bola de Neve, é quase impossível. Mas uma das experiências mais significativas que eu tive foi quando eu terminei de uma vez de compartilhar o evangelho nesse grupo. E o pastor da Bola de Neve veio, me abraçou e disse assim: cara, quando você fala, o meu coração enche de esperança. E eu tinha um baita de um preconceito com aquele cara, porque eu achava que ele, tudo que eu falava para ele parecia abobrinha, sabe? Mas porque o que nos une não são os detalhes das nossas doutrinas. O que nos une é a cruz de Cristo. E assim deveria ser dentro de uma igreja, assim deveria ser você também com aqueles que são de fora. Eu sei, aqueles que são de fora, eles não passaram ainda por uma experiência com a cruz do Cristo. Mas a cruz do Cristo leva você a amar aqueles que ainda não passaram por essa experiência. E o seu coração deveria estar unido ao coração deles, e você deveria ter misericórdia desse pessoal. Assim como Jesus teve misericórdia de você um dia. Então eu queria convidar você a 3 movimentos simples nessa noite. Primeiro, não hesite em fazer amizade com pessoas diferentes de você. Não hesite. Talvez você seja a resposta de oração para um Cornélio da sua vida aí. Então não hesite. Lembre-se que a multiplicidade é na multiplicidade, faltou um na, é que na multiplicidade que percebemos a beleza de Deus. Lembre-se. Não é entre os iguais que a gente percebe a criatividade de Deus, é no múltiplo. É no múltiplo que a gente percebe a beleza do nosso Criador. A criatividade do nosso Criador. Segundo, demonstre hospitalidade para com todos, abrindo a sua casa, a sua vida com o seu testemunho. Não existe coisa mais importante na vida de alguém quando você para ouvir uma pessoa. O que eu mais gosto no trabalho pastoral não é isso aqui, apesar disso aqui ser muito importante. O que eu mais gosto no trabalho pastoral é ouvir a história das pessoas. E perceber como Deus é gracioso e misericordioso quando a gente ouve as histórias das pessoas. Talvez Deus está chamando você para você ouvir histórias dos seus vizinhos. No nosso mundo hoje, tão conectado, a gente está tão desconectado, ao mesmo tempo que a gente está conectado, a gente não para ouvir as pessoas. A gente não para ouvir as pessoas. E tudo que a pessoa precisa hoje é alguém que a ouça. Convida a pessoa para a mesa. Não existe nada melhor do que uma boa mesa. Não é verdade? Não existe nada melhor do que uma boa mesa. Do que uma boa conversa à mesa. E perceba, nós somos o povo da mesa. Onde está a nossa comunhão? Jesus, ele faz o símbolo da nossa comunhão em torno de uma mesa. Terceiro, seja humilde diante de todas as pessoas, independente da sua etnia, status social ou posição política. Viva com o entendimento de que todos somos feitos à imagem de Deus. Veja, seja humilde. Não ligue para a etnia da pessoa. Seja humilde, não ligue para a posição política da pessoa. Uma pessoa não é aquilo que ela é politicamente. Porque uma pessoa é aquilo que Deus fez dela e ela é a imagem de Deus. É isso. Que tal você
fechar os seus olhos, olhar para esses pontos, perceber o que Deus está chamando você para fazer e você orar e buscar a presença do Senhor. Vamos orar? Vamos orar. Podemos orar? Então, obrigado. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós queremos te pedir perdão, Pai, porque nós tratamos a oração, ou o momento de oração, como um momento secundário da nossa vida. E ele não é secundário, Senhor. Ele é algo importante, porque é na oração que o nosso coração é movido para a direção daquilo que o Senhor deseja. Nosso coração se torna sensível à tua vontade, sensível à tua palavra. É quando o Espírito de Deus fala em nós e através de nós, como o apóstolo Paulo diz, que nós não sabemos às vezes como orar, e o Espírito Santo, aquele que o Senhor nos deu na cruz de Jesus, ora por nós, ora em nós. Então, Pai, tenha misericórdia do teu povo. Senhor, que os nossos conceitos e preconceitos diante da cruz de Cristo sejam diluídos, dissipados. Que eu olhe as pessoas não por aquilo que elas aparentam, ó Deus, mas que eu olhe para as pessoas por aquilo que realmente elas são a imagem de Deus. A Bíblia afirma que todo ser humano criado sobre a face da terra é a imagem e semelhança do Deus Criador, e ele precisa de amor e respeito, independente das suas opções, independente das suas decisões. Nos ajuda, Senhor, como igreja, a sermos missionais, ó Deus. Que as nossas estruturas, ó Pai, sejam submetidas ao Espírito Santo. Que elas não fiquem rígidas, engessadas, mas que elas sejam sensíveis àquilo que o Senhor está fazendo, porque essas estruturas devem acolher as pessoas para a glória de Cristo. Isso nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Recebamos a bênção. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, que o amor de nosso Deus e Pai, que o conselho, o consolo, o poder e a ação poderosa do Espírito Santo estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.